Alô, alô, cá estamos nós para mais um vídeo e desta vez trago aqui um tema que vem complementar um pouco algo que falei no vídeo anterior, no vídeo número 10. Falei um pouco da mentalidade digital e esta mentalidade digital, na altura não especifiquei, tem a ver com algo que, na minha opinião, e é um conceito que mais ou menos eu vou utilizando na Academia Digital, tem a ver um pouco com a forma como nós abordamos as tarefas e as funções e tudo aquilo que vamos fazendo, os procedimentos que trabalhamos, que realizamos quando estamos a trabalhar com equipamentos digitais. E estes procedimentos, na maior parte dos casos, são ligeiramente diferentes daquilo que nós temos enquanto referência nos nossos processos analógicos, aqueles processos habituais do nosso dia-a-dia, em tudo aquilo que nós fomos aprendendo ao longo da vida, seja em que área for. E quando nós pensamos nos equipamentos, nas aplicações em formato digital, nomeadamente no trabalho online, temos que pensar um pouco de forma diferente. Estes procedimentos são diferentes, é uma forma diferente de abordagem. Um exemplo muito prático em relação, por exemplo, àquilo que é a evolução dos procedimentos, mas onde se mantém a lógica inicial. Nós, na projeção, por exemplo, da informação, existia o retroprojetor que projetava alguns textos, algumas imagens através das transparências. Para alguns, os mais novos, provavelmente nunca tiveram contacto com este equipamento, mas na evolução para o digital, criou-se uma ferramenta de criação de apresentações que, para além de incluir o texto e a imagem, poderia incluir também os movimentos e as animações por tópicos, por exemplo. E naquilo que é o trabalho, nomeadamente dos professores, houve uma digitalização deste processo, ou seja, em vez de ter a transparência, passou a ter uma apresentação numa ferramenta de apresentação como o PowerPoint. E isto, apesar de parecer lógico, naturalmente que, em termos daquilo que é a funcionalidade de uma apresentação, revela que nos procedimentos das metodologias continua a haver aqui alguma centralização em relação àquilo que é o saber do professor e em relação àquilo que são os conhecimentos que são transmitidos através da informação. Naturalmente que ao longo do tempo, e não é de agora, são lógicas e metodologias já com alguns anos, quando nós passamos a ter os processos centralizados no aluno, temos que, nas aplicações que utilizamos online, ter algum cuidado com as questões de interatividade, passando algumas das funcionalidades para o trabalho dos alunos. E isto implica que as aplicações de apresentação, por exemplo, existem várias formas de dinamizar alguma interatividade através de algumas aplicações. E este é só um exemplo de como a forma como nós abordamos aquilo que é digital é diferente. E nós temos que ter essa noção, temos que aprender bastante, porque alterando esses procedimentos, alteramos também a forma como lidamos no dia-a-dia com os nossos alunos em termos de atividades. Depois há aqui uma questão que é importante, e era essa a principal que eu trazia hoje, que tem a ver com o trabalho colaborativo. Desde sempre nós crescemos com algum tipo de trabalho, nomeadamente os trabalhos de grupo que realizávamos tanto em todo o nosso percurso académico, mas quase sempre, e sempre para a maior parte de nós, foi um trabalho presencial. Da mesma forma que era presencial sempre o trabalho de equipa com outros professores nas escolas. O trabalho colaborativo online trouxe-nos bastante, abriu-nos o leque de funções, de potencialidades, dando alguma manobra para que possamos realizar este trabalho tanto de forma síncrona como de forma assíncrona e utilizando ferramentas muito diversificadas. Isto de forma a rentabilizar da melhor maneira tudo aquilo que é o tempo que vamos despendendo em cada uma das iniciativas. E este tipo de trabalho colaborativo é importante no trabalho dos professores, mas principalmente naquilo que é o trabalho com os alunos. De acordo com o perfil do aluno à saída da escola secundária, do ensino secundário, há várias competências que devem ser desenvolvidas e o trabalho em equipe, o trabalho colaborativo e nomeadamente o trabalho colaborativo online deve ser algo que deve ser fomentado nas escolas. E nós, para podermos fomentar este tipo de trabalho, temos que conhecer de que forma é que isto pode ser agilizado e não pensar no trabalho de grupo, aquele trabalho de equipa que é feito no presencial, mas pensar nas várias plataformas e ferramentas onde esse trabalho pode ser de alguma forma maximizado e rentabilizado. E então é nesse sentido que existem algumas ferramentas que são ferramentas muito versáteis para esse tipo de atividade, nomeadamente algumas muito simples como o Google Docs da Google ou o Microsoft Word Online da Microsoft, que permite no mesmo documento termos várias pessoas a trabalhar em simultâneo.
da mesma forma que podemos ter uma apresentação que é criada em equipa, da mesma forma que nós temos uma folha de cálculo que pode ser trabalhada por um grupo de professores ou por um grupo de alunos. E este tipo de trabalho colaborativo nos mesmos documentos é apenas uma das formas de o fazer online. A principal questão de trabalhar em equipa de forma síncrona ou assíncrona é tentar que, nos casos em que isso é possível, possamos envolver o maior número de pessoas e que essas pessoas tenham funções diferentes dentro daquilo que é uma iniciativa ou que é um projeto. E podem ser iniciativas entre professores e entre alunos, como fiz referência anteriormente. Em relação àquilo que é o trabalho dos professores, este trabalho colaborativo pode ser feito entre a mesma disciplina, ou seja, professores da mesma disciplina que podem realizar algum trabalho colaborativo de preparação de materiais, de recursos, rentabilizando aí algum tempo, porque 4 pessoas a trabalhar é diferente de ter uma pessoa a trabalhar. O trabalho que é produzido será sempre muito superior. Mas, para além disso, pode ser utilizado em projetos inter, multi e transdisciplinares, onde várias pessoas envolvidas poderão pensar, poderão lançar ideias e poderão elaborar um determinado projeto em equipa de forma colaborativa, utilizando as plataformas online. Tudo isto é muito importante porque pode maximizar, pode rentabilizar o tempo. Nós que tanto nos queixamos da falta de tempo nos dias que correm, então tudo o que forem tarefas, tudo o que forem procedimentos que nos ajudem a melhorar esse tempo, a aumentar esse tempo, tanto melhor. Portanto, é totalmente diferente. Nós trabalhamos numa equipa de 10 pessoas e estas equipas poderão ser equipas ao nível da escola, mas também poderão ser equipas ao nível de um concelho ou mesmo do país. Se nós tivermos conhecimento de pessoas que estão envolvidas em determinados projetos que se adaptam àquilo que nós vamos trabalhar com os nossos alunos, então poderemos tentar trabalhar em equipa com essas pessoas. Da mesma forma que essas 10 pessoas a trabalhar irão produzir de certeza mais rapidamente e melhor conteúdo em menos tempo. E isto é muito útil nesse sentido. Para que possamos utilizar estas ferramentas digitais em contexto colaborativo online, é importante treinar e podemos começar com pequenas experiências para posteriormente ir evoluindo e tendo este tipo de trabalho com mais pessoas e com ferramentas mais evoluídas, com potencialidades diferentes, de maneira a que este processo de aprendizagem nos ajude a rentabilizar da melhor forma estas ferramentas, sempre com o interesse de ganhar tempo, de ter mais tempo para outras tarefas na escola, nomeadamente para aquilo que é o trabalho direto e individual com os nossos alunos. Este era o tema que vos trazia hoje. Eu creio que é importante entender que esta mentalidade digital tem várias áreas que devem ser pensadas, mas é pensar nelas principalmente com um olhar diferente em relação àquilo que são as funções feitas na internet e as funções que são feitas na vida real. Há diferenças e há potencialidades que devem ser exploradas e nós temos que as entender. E para entender, vamos à procura de quem sabe dessas ferramentas e existem neste momento muitas pessoas que estão a exemplificar como é que as várias ferramentas, nomeadamente aquelas ferramentas de apoio à aprendizagem, podem ser rentabilizadas na internet, nos canais do YouTube. Existe muita informação. É importante criar essas rotinas, é importante criar compromissos, é importante nós evoluirmos em termos de conhecimento, porque esse conhecimento faz falta para que nós possamos ser melhores, mais produtivos e ter um trabalho cada vez com maior qualidade. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.